e depois o seu caminho, sua trajetória de vida. O salmista está falando ali para você primeiro iluminar você e depois a sua trajetória de vida. A sua vida inteira é a palavra de Deus. Por isso que o Senhor fala para Josué: não se aparte da palavra, nem para a esquerda e nem para a direita. O teu caminho é a palavra. O que te dá direção na sua vida é a palavra. O missionário que veio aqui na igreja, e como sentia a presença de Deus naquele dia, quando ele falou assim, foi perguntado para um determinado homem o que era mais importante, a palavra ou a oração. Aí ele disse assim: o que é mais importante no passo, a asa direita ou a esquerda? Se faltar uma das duas, ele não voa. Ele não tem trajetória de vida, ele não consegue ter firmeza, ele não consegue chegar, então ele não consegue voar, que é o mais importante, um pássaro. Amém, irmãos? Esse texto que eu estou lendo para nós entender a importância que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é importantíssimo para o crente, para o obreiro, para pregador, para membro, para todos. Não é simplesmente para o pastor, para o presbítero, não, é para todos, para a criança. Quando Paulo, eu vou entrar num assunto aqui que eu vou falar sobre o tipo de revelações, você vai ver que quando Moisés ele foi orientado por Deus a escrever as escrituras, as escrituras era oralmente dita, não existia Bíblia. As primeiras manifestações de Deus ao homem não era escrito, não existia escrito, não tinha Bíblia escrita, foi oralmente. Deus olhava para Moisés e falava: ó, meu servo, é assim, fala para o povo fazer assim, diz ao povo que é assim, correto? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Era assim. Só que o povo, Deuteronômio vai dizer que ele falava assim: ensine seu filho quando estiver no caminho, quando estiver na sua casa, quando estiver fazendo alguma coisa, vai ensinando seu filho. Mas o povo ouvia o que era passado de pai para filho, de filho para neto, e esquecia. A revelação oral foi esquecida. No decorrer do dia a dia foi esquecida. E o que aconteceu com isso? Deus viu a necessidade de quê? Escrever a Bíblia. Por quê? Porque oralmente estava sendo esquecido. Deus mandou um livro. Como é que vai escrever? Vai esquecer oralmente? Um livro na mão, só se não lembra. Se Deus quisesse continuar com a revelação oral, ele tinha continuado, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ele tinha continuava com a revelação oral, não tinha escrito livro nenhum, correto? Sim ou não? Sim. Hã? Sim. Continuava com a revelação oral, não precisava de livro, mas Deus viu que o povo, não é que Deus precisava, Deus não precisa de nada. Nós vamos entrar nas matérias aqui, vocês vão entender. Deus ele não precisa, não necessita de nada. Porque se Deus é o que nós servimos, é um Deus que necessita ou precisa, ele é um Deus fraco. Aí nós vamos servir um Deus fraco, um Deus dependente. Deus não depende de nada. Mas isso é matérias lá para frente. Então nós vamos entender que o oralmente não resolveu, por causa do povo. Então vem a escrita. Se ele quisesse que nós continuássemos com a revelação oral, ele não mandava a Bíblia. E se ele mandou as escrituras, é para quê? Meditar de dia e de noite. Assim como se procura prata e ouro, como está escrito em Provérbios. Você acha prata e ouro em qualquer esquina? São dois materiais riquíssimos, de valores, que não é fácil de encontrar. Você acha ouro? Você sai da esquina aqui, você acha um pedaço de ouro?